Oi, gente! Bem-vindos a mais um Beleza no Comum. O programa dessa semana tá muito legal. Nós vamos fazer um giro aqui e vamos baixar lá no podcast. Hein? Já ouviu falar? Sabe o que é podcast? Tá super na moda, você tá precisando se atualizar. Não sabe ainda? Fica comigo até o final do programa, tá imperdível! Bom, a moda agora é podcast, é se expor na rede social, é gravar history, feed todo dia, porque faz parte do jogo, não é mesmo? Principalmente para aquelas pessoas que trabalham com arte, que são artistas. E eu tô falando também dentro do nosso universo gospel, dentro do nosso universo cristão evangélico, pastor, cantores, influenciadores digitais do mundo cristão. Eles se expõem, eles mostram a sua vida, eles são modelos a serem seguidos por muitas pessoas, que são seguidos por muitas pessoas no Instagram. Mas por que é tão interessante ver essas pessoas que a gente vê no púlpito e que muitas pessoas gostam das suas músicas ou das suas pregações ou daquilo que eles fazem enquanto artistas? Por que todo mundo agora quer ver essas mesmas pessoas conversando com alguém, comendo ali um amendoim, tomando um suco, uma água, conversando 2, 3, 4 horas sobre N assuntos da vida? Por quê? Já parou para pensar que a gente pode estar vivenciando uma transição geracional? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu quero refletir também um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre vivenciar essas questões, o que é necessário desenvolver em tempos de transição. Vamos ler? Provérbios 3, versículo 21 diz assim, ó. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Outro versículo, Provérbios 16, 21. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Então, a palavra que eu quero destacar na nossa reflexão, diante de tudo que eu já disse que nós vamos tratar no programa hoje, é a palavra equilíbrio. É ruim fazer isso? Não. É ruim expor a vida? Não. É pecado gravar history, ser famoso, ser artista e ser conhecido? Não. O que nós precisamos, o que a nossa geração precisa desenvolver? O equilíbrio. E entender o que está acontecendo faz parte de uma mudança mesmo. E a vida e os anos e as gerações são feitas de ciclos, de recomeços. É uma nova geração relendo de uma forma diferente tudo que já foi dito. Isso é muito importante e a gente precisa entender a partir dessa perspectiva também. Então vem comigo para a roda de conversa que eu estou recebendo 2 convidados hoje muito especiais. Estamos de volta aqui então na nossa roda de conversa. Estou recebendo aqui o querido Diego. Desculpa! Primeiro, aqui... Ordem alfabética. Ordem alfabética, vamos pelo B? O Bruno Albuquerque. Bem-vindo, Bruno. Prazer todo meu. Prazer estar aqui, rever você depois de tantos anos, Uau, né? Nós vamos contar pro pessoal que história Nostalgia. a gente tem aí, né? E agora sim, Diego Albuquerque, bem-vindo, querido. Olá, Priscila, um prazer estar participando aqui do seu programa. Bom revê-la, não é muito tempo que a gente não se demais, encontrava. assim, é uma grata surpresa ver vocês depois de tantos anos, né? A gente se conheceu, a gente era adolescente, né? Já botem uns 15 anos. Eu até engasguei. Tá emocionada, gente. Eu não vou nem falar. Você não tem fotos daquela época não, né, Não. Pri? Que bom. Na verdade, eu até tenho, ô Bruno. Eu também tenho. Eu também, tem Mas várias. a gente consegue ver, né, o milagre de Deus. O quanto tempo nos fez bem. Mas foi um tempo bom, com certeza. Foi um tempo muito bom. Foi bom, assim. Muita coisa, né, aconteceu naquele tempo, assim, né? E é engraçado ver com a perspectiva de que como que Deus forja a gente em tempos onde a gente nem imagina. A gente tinha, sei lá, eu acho que eu tinha 15 quando eu conheci vocês, 15, Sim. 16 anos. Vocês tinham essa faixa também de idade? Também. Eu lembro que vocês chegaram na igreja, aquela família que você fala assim, gente, que família talentosa, todo mundo é bom, todo mundo toca, todo mundo canta, todo mundo faz alguma coisa. Eu olhava pra vocês assim, né? E aí, a gente foi se conhecendo, foi trabalhando junto no ministério, e a gente viveu coisas tão interessantes
Que aí a gente vê hoje as nossas vivências, né? Fala assim, gente, Deus estava só forjando a gente, né? Só preparando. Só verdade. Bom demais. Ô, gente, o Bruno e o Diego, eles trabalham eles têm uma agência, né? Eles vão falar um pouco mais sobre isso pra gente, mas eles também têm um podcast e eles, enfim, trabalham nesse universo aí que tá tão em alta. Todo mundo fala de podcast, todo mundo grava podcast. Por quê, gente? Por que dá tão certo? Vamos falar um pouco sobre essa necessidade dos artistas de se colocar, de se mostrar. Vamos começar falando sobre isso. Ô, gente, fala pra gente um pouquinho da agência de vocês, qual que é o trabalho que vocês fazem. Eu sei que vocês trabalham com artistas cristãos, principalmente, não é? Ou é só cristãos? Só com artistas cristãos ou não? Sim, o foco é esse. O foco é esse. A nossa agência trabalha com gerenciamento de carreira, marketing, mas nós começamos trabalhando com vídeo, em produção de vídeo. Tá. Focamos, né, no início no vídeo, e aí com um aumento até da questão da criação de conteúdos, os artistas precisando dessa necessidade de estar impulsionando o trabalho nas redes sociais. Nós começamos a segmentar a agência focada no trabalho de artistas. Né? Vamos dizer, ajudando esses artistas a impulsionar suas carreiras, exatamente, né? Legal. Nas redes sociais. E a agência hoje, ela ajuda, por exemplo, a pessoa lançou uma música, eu gravei minha música, meu EP, meu single lá, e aí vocês me ajudam a colocar isso para o povo ouvir. Exatamente. É isso, né? Exatamente. Que a agência faz? Isso. Com o trabalho da agência, como é que surgiu o podcast? Quer contar, Bruno, como que surgiu? Bom, nós sempre consumimos podcast, gostamos de podcast, né? E eu e o Diego, os nossos projetos, a gente sempre esteve junto, né? Tanto na música, como nessa parte de produção também de conteúdo, de vídeo, para os outros clientes. Então, a ideia veio principalmente do Diego, né? De fazer o podcast. E ele falou, que tal a gente fazer um podcast de irmãos, né? A gente sempre gosta, né, das mesmas coisas, Sim. Muitas coisas em comum também. Então, a ideia partiu dele e eu topei esse desafio. Verdade. Foi bem legal, porque eu era muito tímido, né? Principalmente para TV. Eu falei assim, vou assumir esse desafio e graças a Deus tem dado muito certo e a gente está gostando muito. É um prazer, né? A gente fala que nós nos encontramos no podcast, é muito bom. Que sensacional. Ô, gente, e assim, por que é importante hoje uma pessoa que canta no gospel, um pastor que prega, uma pessoa que faz comédia pro público evangélico. Por que é importante ter uma agência? A gente hoje vive num mundo de internet, tá todo mundo aqui. Sim, conectado. Tá todo mundo aqui, ó. Ninguém vive mais aqui, tá todo mundo aqui. Então, à medida que tá todo mundo aqui, as pessoas precisam ser vistas aqui, né? E aí que vem o trabalho de vocês. Então, vocês ajudam esses artistas a se exporem, a se mostrarem. Exatamente. Certo? Exatamente. Aí nós vamos tocar nos dois assuntos, nos dois pontos. É importante, mas existe um risco, né? Existe uma linha tênue. Por quê? Porque a gente, diferente dos artistas do meio secular, a gente faz um trabalho para a glória e para um outro alguém, que é o nosso Deus. Né? E aí, quais são os desafios assim que vocês veem, já enquanto pessoas do meio, de encontrar esse equilíbrio, sabe? De não deixar a balança ficar desigual demais e de não trazer a glória para o artista. Só de impulsioná-lo para que o trabalho dele seja visto, mas que a glória não seja dele. Isso é difícil, hein, gente? É difícil. Nossa, porque Deus. aí entra a questão do propósito, a questão do porquê. Por que você está fazendo esse projeto? Né? E isso é muito importante. Você falar assim, eu quero fazer com um propósito, né, esse trabalho. Foi quando a gente montou o podcast, ali no início a gente já tinha um propósito. A gente queria ali, vamos fazer assim, né? Aí a gente, não, vamos fazer nesse estilo aqui, vamos dizer assim. Sim. Porque você tem que seguir um estilo, vamos dizer assim. Sim. Qual que é a sua missão nesse trabalho? Né? E o nosso realmente é levar conhecimento, levar entretenimento, uma mensagem, né, positiva para todos que estão consumindo Então, os aquele artistas conteúdo. que chegam até vocês, assim, a primeira das perguntas, então, gira em torno disso, do propósito, né? Do propósito. Até pra vocês entenderem como vocês vão trabalhar com a pessoa. Exatamente. Com certeza. Qual que é o foco que ele quer demonstrar, qual que é o estilo de música que ele canta, Isso. né? E na rede social eu vejo que a gente tem a gente precisa se mostrar. Porque o algoritmo do Instagram, se você não se mostrar, ele realmente te anula, ele finge que você não existe. É verdade. Né? Então, se você não trabalhar para o Instagram, ele não trabalha para você.
né? Literalmente, você precisa ser funcionário do Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, qual é o nome? Do Facebook, né? O Zuckerberg é do Facebook, né? Do Instagram também. Do Instagram também, é verdade. Sim. Você é funcionário Tá dele. comprando tudo. Você precisa ser funcionário dele. Se você não for, ninguém vê suas músicas, ninguém vê essas coisas que você faz. Você precisa produzir conteúdo, né? E a gente, enquanto cristão, tem esse desafio de entender isso, de se colocar, de ser visto, mas de não se perder nisso, né? Gente, isso é muito difícil. E a cada dia essas ferramentas estão mais consumistas. Muito, né? Porque hoje você pode impulsionar o seu conteúdo para alcançar mais pessoas. E se você não impulsionar, como você falou, o algoritmo não entrega. Quem não é visto não é lembrado, né? Então você fica limitado ali. Aí você acaba tendo que investir mais para que o conteúdo chegue a mais pessoas. Sim. E isso aí é um consumismo que a gente está, né? A gente está à mercê disso, né? Exatamente. Então é importante a gente, enquanto cristão, entender que existe esse mercado e que a gente precisa trabalhar nele e dessa forma, né? E guardar o nosso coração, né? Eu acho que, no fundo, a gente precisa ter esse coração ali que, Senhor, minha vida está no teu altar, minha vida está no teu altar, e refazer as nossas motivações constantemente, né, gente? Porque senão a gente é engolido mesmo. Com pelo certeza. meio, pela superexposição. Sim. Com certeza. Por todo o glamour que a rede social acha. Parece até que a gente é importante, às vezes. Assim. A gente, às vezes, eu tenho, sei lá, poucos seguidores, mas assim, eu falo com as pessoas, parece, às vezes, me dá a sensação de que, poxa, as pessoas querem saber o que eu estou pensando. Mas eu, particularmente, eu não tenho muito aquela constância de ficar gravando também conteúdo, assim, toda hora. Vou gravar alguma coisa que eu tenho que gravar. Eu sou muito assim... Não é uma obrigação, né? Não se torna uma obrigação. Você fica sentindo que tem que estar gravando. E não necessariamente é assim. Sim. É o legal do podcast que você mostra um outro lado da pessoa. Muito legal. Né? A pessoa, às vezes, Sem roteiro, sem né? roteiro. Isso é Exatamente. legal, né? A gente não segue roteiro. Se você Mais for no nosso natural podcast, possível. a gente tenta você sentir à vontade, a gente vai falar vários temas ali que talvez você não estava esperando. Sim, sim. E torna-se uma conversa, igual a gente está falando. Eu acho que talvez é por isso que o sucesso do podcast tem sido tão evidente, né? Porque, assim, o que é podcast para quem está nos assistindo, às vezes não sabe o que é, né? É uma conversa, igual a gente está tendo aqui, né? Num estúdio bem mais caseiro, Sim, né? Um negócio exatamente. bem estilo caseiro. Uma mesa. Uma mesa com um microfone. É um tempo de mesa E mesmo. um tempo de mesa para as pessoas conversarem. E por que isso, eu acho que está fazendo tão sucesso? Porque a gente está falando aqui de uma rede social que é o Instagram, que é feito de filtros, é feito de edições de vídeo, que você tem um áudio, que você imita o áudio. Enfim, é todo preparado para expor uma vida X. E no podcast, por sua vez, é todo despreparado para expor a vida como ela é. Exatamente. Eu acho que é por isso que o podcast está dando tão certo, né? Acho que é porque as pessoas querem ver o lado do pastor, do cantor, do artista que faz comédia, como ele é, na casa dele. Além do ministério, além do trabalho. Para além do trabalho. Né? Quer te conhecer. Quer saber as suas lutas também, as suas Isso. dificuldades, a sua verdade ali. Eu acho que esse é o grande diferencial aí dessas duas redes, né? Então, a gente vive, a gente estava falando nos bastidores aqui, que a gente vive essa transição geracional, né? De uma geração que consumia rádio e TV e uma geração hoje que consome Instagram, YouTube, TikTok, enfim, a gente está vivendo essa mudança geracional e agora a sede da realidade continua a mesma, né? Você falou do rádio, eu trabalho no rádio também. Né? Você é locutor. E o rádio, ele teve que se adaptar também a essas mudanças. Hoje o rádio está muito mais presente na internet, no YouTube, até na TV, porque o rádio ele sentiu essas mudanças. Hoje as pessoas consomem, né? Elas tanto ouvem como elas assistem. Elas não querem só apenas ouvir, elas querem ver você. Então, o rádio em si ele também teve que se adaptar a essas mudanças. Legal demais. E lá no podcast, as experiências que vocês têm, assim, como é que foi começar? Como é que foi começar do zero? O que vocês fizeram, assim? Onde que é? Na casa de vocês? Não é na casa de alguém? Onde que é? Não, nós alugamos um estúdio, né, para produzir o podcast e nós conversamos bastante para entender a ideia, o propósito, a gente cuidou de todo o branding também. Então, é muito importante planejar para a gente evitar os riscos, né, e realmente, à medida que nós vamos
produzindo podcast, vamos aperfeiçoando, criando novas ideias. Então, o planejamento foi escolher o melhor estúdio para aquilo que a gente queria apresentar. A gente cuida muito da excelência do conteúdo, né, que a gente produz. Então, eu sei que tem muitos podcasts que são feitos em casa, isso é muito legal também, mas isso tem mudado até mesmo para a nossa realidade cristã, de não entregar algo mais ou menos, sabe? Então, se a gente quer atingir um público, quer levar uma mensagem, né, para aquelas pessoas que estão assistindo, que seja de qualidade, que elas entendam e que acompanhem, né? Isso que a gente quer, fidelizar o nosso público. Sim, legal demais. E sabe o que eu gosto mais quando eu tô assistindo um podcast? É de ver realmente, assim, teve um dia que eu vi um podcast do Lamartine Pozella, que é um cara que eu admiro muito. Eu falei, gente, ele está apresentando um podcast, tipo assim, e eu vi o cara como o cara da teologia, e ele apresentando um podcast. Eu falei, deixa eu ver esse podcast. Porque eu quero entender quem é o Lamartine Pozella fora do púlpito, né? Eu acho que essa necessidade de todos nós, que nós temos da vida real como ela é, eu acho que o podcast deixa isso muito escancarado, né? E nesse começo, assim, de vocês escolherem essas pessoas, assim, vem estrear comigo aqui e tal, vocês pensaram nessa importância de trazer essa verdade, assim? Que a pessoa trouxesse essa verdade para as conversas iniciais? É o que o Bruno falou, a facilidade de você fazer um podcast, por exemplo, a gente começou o podcast trazendo um pastor. Aí a gente já trouxe cantor, dentista, fonoaudiólogo. Imagina o tanto de mundos que a gente conheceu ali, né? De profissões diferentes. E a gente pode conhecer um pouquinho dessa profissão, mesmo que a gente não tenha tanto conhecimento. E tem o legal do podcast é isso, essa variedade de conteúdos compartilhados. E eu acho que o podcast, ele humaniza tanto as pessoas, ele torna as pessoas tão humanas e nos ajuda tanto no caminho até Jesus, sabe? Porque o caminho até Jesus nada mais é do que a humanidade ser transformada à imagem do Filho de Deus, né? Então nós estamos caminhando até o Cristo. Então quando eu vejo o Bruno falar que, nossa, mas assim, eu tenho preguiça disso e disso. Só que eu vejo o Bruno todo dia no altar, falo assim, gente, o Bruno tem preguiça disso. O Bruno não gosta disso. E é meio que eu me legitimo enquanto a minha parte humana do meu ser, das minhas debilidades, das minhas falhas. Eu acolho aquilo e falo, cara, isso faz parte do processo, né? Eu acho que o podcast tem esse poder de, espiritualmente falando agora, de mostrar que as nossas humanidades, que as nossas falhas, que faz parte do processo da salvação. Né? E você pode ser luz, como diz a Bíblia, né? Luz e sal em qualquer lugar. A gente já entrevistou pessoas que não são ligadas à igreja, mas sentiram uma diferença ali. Nossa, mas que papo leve, que papo gostoso, né? Sim. Ou seja, ela sentiu uma diferença naquele ambiente, mesmo às vezes, né, não tendo a mesma... Não tendo a mesma fé, não professando a mesma fé. Exatamente. E é importante você falar isso, Diego, porque assim, não necessariamente nós que somos cristãos temos que ouvir só podcasts cristãos. Sim. Isso é muito importante a gente falar aqui, porque a gente não pode viver dentro de uma bolha. A gente precisa ouvir outras perspectivas, outras experiências, outras culturas, conhecer outras pessoas, né? Eu acho que isso enriquece, inclusive, a forma como a gente desenvolve o nosso cristianismo, né? Exatamente. E eu acho que, através do podcast, a gente tem isso, assim, muito na mão, muito fácil. A gente conhecer outras pessoas e abrir os nossos horizontes, né? O nosso conhecimento, para além das fronteiras do gospel, Com certeza. Até porque quem consome os conteúdos na internet não são só... Não limita, né? Não limita, não são só evangélicos, cristãos. Exatamente. Sim. Então você tem a possibilidade de alcançar muito mais pessoas através dessa E ferramenta. foi algo até que a gente estava conversando nos bastidores, né? Sobre... a Bíblia fala, né, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. E toda a criatividade, toda a sabedoria, todos os dons, talentos foram criados por Deus. Sim. Então a gente não pode esconder a luz embaixo da mesa, né? Verdade. Como diz a própria palavra. Então nós, como cristãos, né, nós carregamos a verdade, nós carregamos a mensagem do Evangelho, então a gente precisa sim estar no entretenimento, no cinema, na música. Sim. Bom, muito legal isso que você falou, Bruno, da presença, né? A gente precisa estar presente e transmitir a luz que há em nós, seja em qual ambiente nós tivermos, né? Agora, é legal a gente pensar no estar presente,
que às vezes eu acho, né, na minha perspectiva, que há alguns anos atrás, como a gente não estava presente em nada, parecia que a gente tinha que tomar posse daquele negócio. Tipo assim, isso é da igreja, sabe? Isso aqui é... E não tem nada a ver com isso, sabe? É você estar presente. E o você estar presente não anula aquilo que não é igual a você. Sim. É você estar presente e ser tão bom ou melhor quanto que aquilo que você fale, que a sua mensagem é o suficiente para garantir o sucesso, né, assim, do Com negócio. certeza. E o sucesso é bem entre aspas aqui, né, gente? Sim. Bem entre aspas esse sucesso aqui. Sucesso para a glória de Deus. Com certeza. E é um sucesso que não pode ser medido. Aí é engraçado que nós vamos medir, tanto serve para a visibilidade do artista gospel ou do podcaster, serve para todo mundo que se diz que levanta a bandeira do Senhor Jesus. Sim. Não é pelo número de visualizações que a gente tem, não é por quantas pessoas já foram importantes no nosso programa ou no nosso podcast. É pelo senso de propósito e pelo que você alcança e como você alcança quem está te assistindo ou quem está te ouvindo ou te vendo, sei lá. Se através daquilo que você está falando, você transformou uma vida foi impulsionada pelo que você falou, gente, a partir da perspectiva de quem levanta a bandeira de Jesus, isso é o suficiente. E aí a importância do propósito que vocês falaram. Com certeza. Né? Que não é pela quantidade, pelos likes ou pelo sucesso, pela fama. É pelo senso do propósito, né? Com certeza. Eu acho que quem começa dessa forma, né, com esse objetivo de fama, de números, mais cedo ou mais tarde acaba se frustrando, porque, né, o propósito não está em realmente alcançar as pessoas, mas na sua própria vaidade. Então, esse é um cuidado que nós temos de realmente ser relevantes no propósito, né, e não em quantidade. Legal. E aí eu me lembro daquela passagem que Jesus fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Mas por que uma alma vale mais do que o mundo? É porque se o propósito foi cumprido por causa daquela pessoa, valeu a pena. Com certeza. Exatamente. Se eu preguei no culto, a pessoa levantou a mão, aceitou Jesus, foi por ela que eu preguei. Se vocês alugaram o estúdio do podcast, fizeram tudo, compraram o microfone Shure, Xarabá, não sei o quê, né? E vocês alcançaram uma pessoa, a gente tem aquele senso do propósito realizado. É verdade. Né? A gente não tem noção do alcance. Eu mesmo, na pandemia, né, os cultos, a maioria online, e a quantidade de pessoas que aceitaram a Jesus durante a pandemia, assistindo um culto em casa. Então, a gente não tem proporção, né, do quanto a mensagem ela pode ser alcançada, né, através das plataformas, dos meios de comunicação. Verdade. Então, a dica, a produção já está falando ali, termina, tá acabando, mas acho que vocês podem falar suas considerações assim finais sobre essa perspectiva do que nós estamos conversando aqui, da fama, do sucesso, da visibilidade, do propósito, né? Que eu acho que é isso muito que vocês têm trago com o trabalho de vocês, assim. Deixa aí uma mensagem final para quem está assistindo a gente, do que vocês acham importante levar. Aproveitar essas ferramentas para você utilizar da melhor forma. Como a Priscila falou, utilizando o seu propósito, o que te move. Use a sua criatividade. Deus é o melhor exemplo de criatividade. Então, tire o seu projeto aí do papel e... Simbora, né, Diego? Bora, pra cima. É verdade, nós somos sal e luz, né? Como eu falei, então tudo em nós é para a glória de Deus. Então aproveite os dons, todas as ferramentas, tudo que Deus colocou na sua vida para proclamar o Evangelho, né, e a boa mensagem para todas as pessoas. Compartilhar para o mundo, é isso aí. É isso. Ó, gente, o podcast deles, como é que chama, meninos? Chama Fala pra gente. Albo Podcast. Albo Podcast. Albo é porque a família dele é Albuquerque, talentosíssimos, todo mundo lá é bom em alguma coisa. E aí, Albo é de Albuquerque, né? Tudo lá em casa, a gente colocou tudo Albo. Albo Agência, Albo Podcast, tudo é Albo. Tudo é Albo. Inclusive, eu tenho que te mandar um abraço, porque a minha mãe é sua fã. É Mentira! verdade. É verdade. Ela falou assim, não, eu assisti desde o início, quando ela começava no teclado. Mentira! Agora Eu ia falar isso no início, né? Sério, mas a gente né, fica Não, tímido. você tem que falar isso. Ela falou, manda um abraço pra ela. Ei, como é que ela chama mesmo? Cleonice. Ô, Cleonice, um beijo,
lembro da senhora demais, levando esses meninos na igreja, buscando. Ai, Jesus, eu fiquei emocionada dessa. Ela falou. Manda um abraço pra ela, que eu sou fã dela. Assisto todos os programas. Bom demais. Ô, gente, obrigada por vocês estarem aqui, viu? Que papo bom, leve e relevante no sentido da conscientização. Que essas pessoas acham que, é artista cristão, pra que ele tá falando isso? Pra que ele tá fazendo isso? Não pode, a glória de Deus. Gente, calma. Não é por aí, né? Mas também existe o outro lado do senso e do propósito. Com certeza. Bom demais. Albo Podcast, vai lá, assiste tudo que eles já postaram e acompanha, porque eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Até a próxima, viu, gente? Até, esperamos lá. É isso aí. Opa! Tá feito o convite, então. Você que ficou com a gente até o final, muito obrigada. Um beijo, até sexta-feira que vem. Deus te abençoe.